dentre algumas leituras que a gente vem tendo na residência, né, enquanto profissional atuante nesse meio da saúde mental, a gente conseguiu observar algumas características que circulam esse PTS, né? E uma delas é a questão, então, da singularidade, né? De trazer para dentro desse projeto de mente singular a questão da singularidade, das particularidades pessoais desse indivíduo, desse sujeito, desse usuário. E isso faz todo sentido, né? Quando tu quer falar, esse PTS ele pertence àquela pessoa, porque ele tem as características e as demandas daquela pessoa, né? O mesmo PTS ele não pode ser utilizado por diversos indivíduos. Isso a gente não vê nos espaços que a gente está. Então, a equipe interdisciplinar ela estava trazendo toda uma parte teórica mais fundamentada, né, que vão visar as demandas e as necessidades desse indivíduo, e o sujeito, o grupo em questão, ele vai acabar trazendo então as suas particularidades pessoais. Então, muito em cima da singularidade, a gente acaba trazendo a valorização, né, das culturas, crenças, valores, opiniões que esses indivíduos vão incorporar no seu próprio tratamento, né. Outra questão é os usuários, juntamente com uma equipe interdisciplinar, que está participando desse processo, né, de construção e depois da implementação desse PTS. E também a família está incluída nesses espaços, né, tanto de construção quanto de implementação. Outra característica que rodeia o PTS é a autonomia no tratamento, né? O indivíduo se tornar parte do seu próprio tratamento, de maneira que ele possa se responsabilizar, se comprometer, criticar, opinar e valorizar o seu próprio tratamento, né? E muito em cima da autonomia que esse indivíduo tem enquanto usuário de um serviço, entra a questão do empoderamento. A gente trata aqui esse empoderamento com um ponto de interrogação, muito pelas questões que a gente acaba vivenciando, né, na rotina de trabalho. A gente muito lê, né, o quanto é necessário, como é importante esse indivíduo estar empoderado sobre o seu tratamento, sobre a sua situação. E aí a gente acaba vendo que na rotina de trabalho esse empoderamento ele fica um pouquinho limitado, um pouquinho esquecido, assim. Depois eu explico um pouquinho melhor. Pode passar. Então, a primeira intenção é a gente ver o que seria empoderar, né? Esse autor, lá em 1998, ele já dizia que numa perspectiva emancipatória, empoderar é o processo pelo qual os indivíduos, organizações e comunidades angariam recursos que lhes permitam ter voz, visibilidade, influência, capacidade de ação e de decisão. Então, o que vale, né, esses sujeitos terem esse poder crítico quanto ao seu tratamento e quanto a tudo que afeta as suas vidas, né? Então, o objetivo do nosso trabalho foi descrever, então, as nossas percepções quanto à construção de um projeto terapêutico singular e a valorização desse empoderamento do usuário em saúde mental. Então, esse trabalho ele é um relato de experiência de 5 residentes dos núcleos de nutrição e psicologia, que estavam inseridos dentro de 3 centros de atenção psicossocial, um CAPS adulto 2, um CAPS álcool e drogas e um CAPS infantil. Então, se propôs uma discussão teórica e prática, né, quanto a essa maneira de conduzir essa construção desse PTS e depois a implementação dele, onde o empoderamento está inserido dentro desse contexto todo. Então, algumas coisinhas que a gente pôde observar nessa rotina dos fluxos de trabalho, né? A questão da interdisciplinaridade, a gente observou ela contida nos processos de trabalho. Os profissionais do serviço que a gente estava inserido, eles entendem que o usuário ele é um ponto importante na participação desse PTS e eles acabam fazendo essa interlocução interdisciplinar e discutindo os casos em reunião de equipe. Outra coisa que a gente pode observar é que cada serviço, cada CAPS, então ele acabou julgando algumas características mais necessárias do que outras para se compor esse PTS. Então, muito porque eles atendem públicos diferentes, né, e aí com isso chegam demandas diferentes desses serviços, eles acabavam julgando algumas características mais importantes do que outras para compor esse PTS. Uma coisa que a gente acabou observando é que alguns dos serviços, a participação desse usuário em algum grupo ou projeto específico do CAPS, ou do serviço que ele está inserido, se tornava um requisito para se compor esse PTS. Né? Pode passar. Então, a gente, em cima disso, a gente acabou se preparando com uma contrariedade. A gente traz essa reflexão nesse trabalho. De um PTS ideal, né, aquele que é referenciado na literatura, um PTS possível, porque realmente ocorre na prática. Né? Então, a gente sabe que no PTS ideal a gente tem que dar preferência para o usuário. Preferência e valorizar as preferências do usuário. Então, ele pode chegar no serviço e no momento de construção do PTS e falar, por exemplo, que gosta muito de dançar e que ele quer participar
dança. E aí a gente acabou se deparando com essa contrariedade, né? Porque no PTS possível, nem todas essas preferências que esse usuário está trazendo naquele momento estão disponíveis nesses serviços. Ou, por exemplo, sim, tem um grupo de dança, só que ele está com a turma cheia, tem muitos usuários participando e não tem vaga. Então a gente acabou se deparando com essa contrariedade. Outra questão, então, a autonomia que a gente vem trazendo e o empoderamento, né, que esse usuário tem que ser autônomo, desculpa, ele tem que ser autônomo, empoderado, para poder então decidir, né, sobre o seu próprio tratamento. E aí a gente acaba vendo que, na realidade, no PTS possível, o próprio serviço acaba indicando esse projeto terapêutico singular. Então, a gente não tem esse grupo de dança que tu gostaria de participar e que tu está decidindo na sua forma singular e autônoma, empoderada, que tu gostaria de participar. Mas a gente tem um grupo de, sei lá, práticas corporais que faz alongamento. Então, de repente, tu poderia se incluir nesse espaço, já que não tem esse que tu está procurando. A gente traz também a questão do vínculo, né? O vínculo com o técnico de referência, ele fazendo todo sentido nessa construção e nessa implementação, né? Sendo o técnico de referência aquele profissional que tem maior contato, que está maior inteirado do caso, tem maior proximidade com esse usuário. Então, essa relação faz todo sentido, né? E a gente observou, então, na prática, que esse profissional, ele acaba ficando sendo posto contra a parede, assim, porque ele tem uma missão meio que impossível de adequar a necessidade que esse usuário tem, com a preferência que ele tem, com as particularidades singulares dele, com o que está disponível no serviço. Então, ele acaba tendo que adequar 3 situações ali que nem sempre a gente consegue. A participação da família também, como já havia falado antes, sendo muito necessário, importante, tanto na construção quanto na implementação e acompanhamento desse PTS. E aí, na prática, o que a gente observou é que essas famílias, na maioria dos casos, elas não estão incluídas nessa construção desse PTS e também não estão incluídas nessa implementação e nesse acompanhamento. Por vezes, a família ela acaba se tornando presente mais ou menos nos casos mais graves, ou quando o paciente está, o usuário está participando de está passando por um processo mais difícil, de surto, um momento mais delicado, e essas famílias acabam sendo chamadas ou vindo participar. Mas só nesses momentos, nos outros é difícil a participação. Claro, não generalizando, claro que tem casos que a família está presente, né? Mas na maioria dos casos a família não se mostra presente e eles até influem como não podendo contar muito com a família e contando mais com o pessoal do CAPS mesmo. Tá. Então, o vínculo estabelecido, né, favorece a implementação e sucesso no PTS. A gente viu que os usuários que têm maior vínculo com o seu PR, eles se sentem mais à vontade para opinar e criticar o seu plano. A gente traz aqui também promover uma atenção integral ao usuário, né, falando em integralidade, então, que possa ser articulado esse serviço de saúde mental com outros dispositivos da rede, né, com outras maneiras de cuidado, para além dos muros do CAPS. Pode passar. Então, a gente conclui que o processo de elaboração ele é bem complexo. Ele exige diferentes modalidades de intervenção. Então, empoderar um indivíduo acaba ficando mais complexo, mais limitado ainda no meio de tudo isso. E a gente sabe que, apesar das conquistas que a gente vem alcançando nos últimos anos, né, com relação ao atendimento e essa prestação de serviço ao usuário de saúde mental, trabalhos como esse nos fazem pensar um pouco e refletir, né, sobre qual é a nossa conduta profissional, como a gente está se portando, se colocando no meio desse espaço, né. A gente fala muito sobre empoderar e de tudo isso, só que, de repente, né, onde que a gente pode se incluir de uma melhor forma. E, por fim, a gente traz, então, uma sugestão, né, de desenvolver indicadores de avaliação, fortalecimento dessas outras redes de serviços que estão no território, né, para além dos muros do CAPS, visando, então, uma atenção integral a esse indivíduo que está em sofrimento.